Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 24 de junho, última semana do mês. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando primeiro aqui em relação ao dólar setup do Renko de coloração, e que a gente teve aqui. Primeira cor, né, a gente não faz nada, que no caso foi essa venda. Trocou para compra, teria estopado. E aí, essa venda aqui, nossa senhora, praticamente 50 pontos aqui reto. Infelizmente eu não peguei, não achei um cenário ali interessante para análise técnica, só que se tivesse ignorado a análise técnica e focasse no Renko, teria dado bom. Mas eu gosto de fazer a interpretação, né, a análise gráfica junto com o Renko. E aí eu não peguei essa queda, mas essa queda foi sensacional, mas peguei esse retorno aqui. Esse retorno realmente demorou quase umas 2 horas aqui. Cheguei a fazer parcial, depois fui protegendo, né? E aí saí da frente da tela e acabou pegando minha proteção. E depois trocou para venda, essa venda já não tinha feito mais nada. Aqui andou uns 12 pontinhos e já demorou mais tempo, deixa eu ver. 1 hora aqui para andar 12 pontos, depois o mercado ficou muito travado aqui, com muitos ruídos. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, hoje foi um dia bem interessante, houve um rompimento de uma região muito importante. Relembrando aqui o que se trata, né? Em relação ao tempo gráfico, na verdade, os 5 minutos já posso ver isso. A gente tem um canal, um mega canal de alta, que isso aqui, pela região que está, é uma mega deriva. E aí tinha também SLT, que eu tinha marcado em relação a esses topos aqui, e tinha também em relação a esses fundos. Tinha marcado isso pelo menos ontem, já no estudo semanal. E aí eu comentei que a depender de onde houvesse a abertura do gap, a gente teria que esperar um pouco das médias se alinharem. E tinha que tomar muito cuidado em relação a essa pernada de alta aqui, que a região de retração também estaria aqui próxima, em retração 61, né? E possíveis regiões de trava, nós teríamos este caixote preto aqui, tá? E lá embaixo, o fúcsia, esse último aqui. E aí, basicamente, o preço hoje abriu aqui, deixa eu aproximar, sem gap relevante. Tivemos aqui uma abertura, né? O primeiro candle foi um candle de virada vendedora. A gente vê que nem chegou a renovar a máxima do dia, o movimento ancorou pelas médias aqui, infelizmente 9 VWAP eu acho muito importante. E essa região poderia respeitar e nós tínhamos retração dessa FIBO. Então eu esperaria talvez um movimento aqui melhor. E aí caiu, chegou no 61 de retração, fez pullback, pelo menos eu não vejo esse aqui gatilho. E aí fez um pullback, esse daqui, assim, nossa, difícil de falar depois que o negócio vai, né? Eu não, na hora ao vivo, não ia confiar nessa região, mas o Renko estava de acordo aqui para a operação de venda. Sinceramente, eu não vi aqui um pullback assim, seguro com essa região dessa retração. Ainda mais que o movimento fez uma deriva aqui, poderia respeitar. Infelizmente, uma região que está complicada, meio dessa pernada de alta aqui. Então, não sei, né? Não ia saber se o movimento ia cair tudo e buscar assimetria, porque geralmente essas regiões de 61 de retração tendem a travar. Então não gostei muito do movimento, realmente não entrei, mas quem entrou tudo bem, entendo. Foi algo subjetivo, não quis mesmo. O movimento aqui esticou. Caçar contra tendência aqui nem tinha confluência para contra tendência, então não vou caçar reversão, não vou caçar compra nessa região. O movimento acabou renovando o fundo de novo. E aí chegou nessa região aqui de forma bem esticada, que acabou sendo o fundo daqui. E também aqui, desse início dessa pernada de alta que teve muito forte. E aí deu essa travada. O que mais que pode ter travado aqui? Não vejo outra projeção interessante se marcar. Então é apenas questão de ser fundo de uma região importante. Keltner também, nós tínhamos Keltner na região. E aí, dando zoom afastado, a gente pode pensar em reversão aqui. Infelizmente, talvez eu não tenha confluência suficiente para pensar em reversão. E quando deu 1, 2, 3, já não tinha risco o retorno para a média de 9. Eu pelo menos via que era uma região de possível trava, só que infelizmente faltou aqui gatilho e outras confluências em relação à retração, Fibonacci na verdade. Era 1% de baixa, aproveitei a confluência aqui e entrei por Renko. Entrei por Renko nessa região aqui, fui segurando a operação, fiz parcial na VWAP, que era uma região muito importante, porque se eu for marcar a retração do dia, nós tínhamos aqui região de primeiro nível de retração, VWAP junto, importante, então fiz parcial aqui, a média de 50 também estava chegando, praticamente o preço ignorou 50, não chegou muito perto da 80 para pensar em setup da 80, né? E nem chegou de forma esticada, então não cabe o setup aqui, então o movimento aqui pelo menos não vejo nada a ser feito, e aí acabou respeitando a retração do dia, 50% de retração e voltou, e aí nessa volta aqui
acabou pegando minha proteção nessa região. O movimento, então, a gente teve o cruzamento para cima, o cruzamento para baixo, começa a ficar um movimento meio sem tendência de médias aqui. Então, não acho interessante, não faço essas vendas, esses pullbacks aqui, já acho ruim. E se fosse considerar a retração desse movimento, a gente já teria retração aqui também, tá, para tentar impedir o movimento do preço. Então, o movimento deu uma travada nessa região e depois o volume caiu muito, muito, muito. Tendo muito candle de rejeição, muito doji, candle de baixa volatilidade, baixa variação, gap entre candles e aí finalizou praticamente o dia com as médias menores sem tendência. Então, olhando no geral, foi um dia sim forte, se for ver de variação, mas foi essa pernada aqui a mais forte de todas, porque essa daqui de correção demorou muito tempo para corrigir metade do movimento, pelo menos eu consegui pegar bons pontos em relação a essa pernada. Só que depois o preço morreu, o volume simplesmente acabou, não tinha muito o que fazer. E tá acontecendo muito isso no dólar, tá? Na parte da tarde. Acontece uma pernada, essa pessoa infelizmente não pegou essa do início do dia, depois o movimento fica realmente muito travado. Então, se alguém chegou a fazer essa venda aqui nessa região, até entendo, tá? Tudo bem, mas questão subjetiva, talvez por ser segunda-feira, pós-final de semana, não sei muito bem explicar. Então, não sei bem explicar, mas sim, houve algum fator subjetivo aqui, porque eu não quis entrar nem no Renko, nem por análise técnica. Mas foi bem interessante, e depois que vai, é bem difícil a gente ficar se lamentando. Não, é muito fácil se lamentar, né? Mas o difícil às vezes é fazer ao vivo e em cores ali. Então, não cheguei a fazer essa operação de venda. Já em relação ao índice, setup da regra de coloração do Renko aqui, a gente consegue ver assim, olhando o macro, né, do dia, que teve pouca troca de cor, teve poucos blocos, então indicando que no geral teve algum momento do dia que o negócio ficou feio e foi a parte da tarde, né, que essas horas aqui passaram, mas parece que não passaram para quem estava ao vivo. O movimento não andava, não tinha movimento, o preço não andava. Enfim, começando aqui, a primeira cor de venda a gente não faz nada e aí houve essa troca de compra e tô lamentando aqui, mas tudo bem, não fiz nada, não fiz essa compra pelo Renko, apesar de ver que era uma região de liquidez, né, pelo gráfico ali. Acabou rompendo, não olhou para trás, o movimento aqui, não vi gatilho pela análise técnica, subiu aí mais de 1.300 pontos. E aí nesse retorno aqui, eu acabei fazendo essa venda, só que essa venda foi sofrida. E foi sofrida, voltou aqui alguns pontos, mas para cair o máximo aqui, 250, praticamente nada. Então, assim, uma eternidade para andar isso aqui, 1h30. E aí eu protegi, nem cheguei a fazer parcial, protegi e pegou minha proteção. Pegou minha proteção de poucos pontinhos que eu tinha protegido em relação ao ponto de entrada. Então, o movimento simplesmente pegou a proteção aqui de poucos pontos a favor. Fechei o gráfico também e aí trocou para compra, estopou, venda, estopou, compra, estopou. E aí ficou esse caos aqui depois. Horrível, horrível. Cenário aqui caótico. Volume praticamente não tinha muita agressão. Tava tendo nada. Lateralidade aí, normal, né? E aí, em relação ao gráfico de candles, falando aqui em relação ao contrato atual, o que nós tínhamos? Importante ressaltar algumas regiões aqui. Eu tinha esse caixote, né, que era a região da máxima de sexta-feira, se eu não estiver enganada. E aí, na verdade, da quinta-feira. E aí, sexta-feira fechou muito próximo dessa região, fechou aqui, ó, em torno dessa região aqui. Olhando o macro, né, lembrando, nosso canal azul aqui de baixo, uma deriva, ela foi rompida. Tínhamos aqui duas regiões, que era esse caixote no fim, né? Acabou sendo rompida, troca de polaridade, estava querendo formar um pivô. Então, nós estávamos em um cenário que na sexta-feira estava fechando para talvez formar o pivô de alta, tá? E aí nós temos contexto de tempos até maiores de talvez um movimento de alta acontecer. E aí hoje a gente teve um movimento praticamente com um gap bem assim, simples, não teve mudança, nada aqui, uma reação importante. O primeiro candle foi um long leg doji, é um tipo de candle que eu não gosto muito quando é o primeiro do dia. A gente vê que o movimento se ancorou na VWAP, mas por causa desse tipo de gap e a proximidade, na verdade o fato de nem ter tido gap direito, né? Infelizmente o setup da VWAP para mim não cabe, tá? Não teria risco retorno efetivo, porque geralmente quando eu faço setup da VWAP meus stops ficam mais protegidos nos fundos, né? Eu tenho que ter risco retorno de 1 para 1, então eu estou aceitando mais do que essa região aqui de liquidez. Então não ia valer a pena fazer operação aqui de VWAP, esse tipo de gap é difícil de trabalhar. Porém o preço ancorou aqui nessa região, fez um movimento muito travado início do dia, tá? Praticamente eu acho que estava esperando mesmo a abertura do à vista.
As médias ainda não estavam em tendência, não venham achar que só porque 9 cruzou para cima que ela já está criando tendência. Cuidado com esse viés de só de que cruzou já criou tendência de novo. Não, média 9 precisa de no mínimo 9 candles, no mínimo. Então aqui a gente teve o primeiro cruzamento para começar a criar talvez uma tendência, às vezes é 9 candles depois. Então depende muito. Então não é tendência aqui de médias, pullback de média aqui não. O movimento pode ter sido apenas retração mesmo do dia, respeitou a retração aqui desse movimento até o momento, né, aquela hora. E aí simplesmente subiu, ancorou talvez pelo VWAP também, o fluxo, a abertura à vista, as ações ajudaram bastante, principalmente o setor financeiro que hoje explodiu. E aí pegou a região de liquidez aqui, que era uma escora de lotes bem interessante. Rompeu direto, barra aqui de rompimento. E o movimento foi subindo e subindo. Aí eu comentei, cuidado com a reversão. Quem quiser que arrisque. Eu vou ficar de olho aqui, esses PFRs aqui, tomar cuidado. Tinha confluência para caçar a reversão aqui? Até tinha, por exemplo, de variação, né? Que nós tínhamos aqui 0,5% de alta. Se eu for marcar em relação ao primeiro candle para cima, nós já não tínhamos alguma confluência em relação ao primeiro candle. Então, talvez faltava confluência aqui importante. Eu não caçaria essas vendas aqui de reversão com esse movimento forte, não. E outra, a correção já é esperada por mim, pelo menos, tem tempos. Então, deixa o preço subir. E aí, o movimento acabou formando aqui como se fosse uma barra ignorada, subiu mais, indicando talvez mais barras aqui de exaustão. A gente for ver em relação ao volume aqui, a gente vê que tem barras com volume alto. Aqui, por exemplo, essa aqui também com volume alto. E aí o movimento fez outro candle aqui, esse candle pelo menos a mínima dele nem foi acionado. E aí voltou a subir e chegou em Keltner. Chegou em Keltner aqui de forma até muito esticada. Região de, vamos ver, variação de, deixa eu puxar aqui, 1%, que é uma variação muito mais forte que 0,5% na minha opinião. Começou a indicar uma trava aqui e aí trocou de cor nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento trocou de cor no REN que eu fiz a venda pelo Renko. Tá? Porque aqui por reversão, a gente não teria um bom gatilho em relação ao 2 minutos. O 2 teria sido o inside candle. Então eu ficaria de fora aqui de reversão. Mas por que eu tô caçando reversão? Porque a região aqui, por mais que eu esteja esperando um movimento de alta no macro, já subiu muito. Então eu esperaria realmente uma correção. Chegou aqui em Keltner, uma região de bloqueio. Mas eu não estava esperando, nossa, uma correção vai voltar tudo. Então, mas eu não queria também que fosse uma correção tão feia desse jeito. E aí o movimento começou a cair em forma de talvez até um triângulo descendente, mas ao mesmo tempo isso aqui poderia ser uma bandeira para a continuidade do movimento de alta. Tava horrível o cenário aqui, muito parado. As médias chegaram, a 20 não reagiu, 9 não reagiu, passou por baixo. Vou pensar em venda aqui talvez de cruzamento de médias? Não, porque o movimento está andando de lado. E aí tentou cair. A gente via que estava renovando fundo aqui, esses fundos recentes, mas com dificuldade. Faz um pullback de médias, mínima nem foi renovada. E aí, nessa hora aqui, acabei colocando minha proteção aqui bem próxima e pegou minha proteção muito facilmente, porque é uma região que, infelizmente, não estava numa correção muito boa, estava caindo talvez em forma de bandeira. O movimento aqui passou por cima das médias de novo, a 50 chegou, a 50 não reagiu, não tem esse tapa da 50 aqui. A 50 se juntou a esse movimento travado e começou 9, 20, 50 bagunçar aqui no meio desse movimento. E aí, nada a ser feito, sem indicação de tendência de novo de médias, travado aqui nessa região. E aí, finalizou o dia tentando começar a criar uma tendênciazinha, mas só com candles aqui de rejeição. Então, não vejo nada a ser feito. E testando essa região de topo aqui, formando uma lateralidade completa até o fim do dia. Então, sinceramente, é aquilo que está acontecendo muito com frequência. A parte da manhã, as primeiras horas, é a tendência mais forte do dia. Depois o movimento tende a, infelizmente, travar bastante. Hoje travou muito. Aqui no gráfico branco, a gente teve um cenário de uma sequência compradora muito forte, né, no dia, que criou Fair Value Gap na região. Se for olhar por tempos gráficos maiores, tem Fair Value Gap. Talvez seja um dos motivos do preço ter travado, porque não estava saudável essa alta aqui. E aí nós tivemos essa região, esse rompimento dessa região muito relevante. A gente pode considerar que houve um fundo duplo, né? Se eu pegar em relação a esse fundo aqui, com esse topo, a gente vê que todos os alvos já tinham sido cravados. E se eu pegar em relação a esse pivô aqui, o retorno em V todo, desse fundo com esse topo, a gente vê que o primeiro alvo já tinha sido testado hoje na máxima do dia.
A gente vê também que tinha formado aqui no final de sexta-feira um canal, né, que poderia, pelo formato dele, ele não é nem deriva, pode ser deriva, aqui no caso pode ser deriva. Acabou subindo, né, formando aqui talvez mais uma onda de Elliott, que no caso o movimento confirmou o pivô. Deixa eu voltar aqui, colocar 15 minutos para ficar mais fácil de visualizar. Então, no macro, puxar aqui, tá começando a fazer um movimento bem claro aqui de um pivôzinho, né, que a gente confirmou hoje o pivô. E isso aqui, por enquanto, parece ser uma correção para talvez voltar a subir. Então, tá um cenário bem bonitinho. E aí, olhando em relação ao macro de tempos gráficos maiores, junto com o estudo semanal, tem divergência em relação ao contrato atual e à série histórica, né? De qualquer forma, nós estamos aqui nesse contrato atual em uma região de resistência que pode servir de liquidez ou pode servir como barreira. E essa região aqui, deixa eu dar um zoom para mostrar, a gente tem um fair value gap aqui desse dia 7 de junho. Então, é uma região que foi testada parcialmente, né? Já foi preenchido o fair value gap. E aí, nós temos aqui, então, aqui em cima e aqui como região importante. Eu vou deixar marcado isso. E eu acho que, inclusive, eu já tenho. Deixa eu confirmar aqui. Vou deixar duas marcações mais fáceis para facilitar minha vida. Então, vou deixar essa primeira de Sky Shot aqui embaixo. Deixem marcado assim também. E se passar dessa região, deixem aqui de cima, tá? A de cima, próxima região de possível trava, tá? E aí, se olhar o contrato da série histórica, algumas coisas ficam estranhas, fica bem confuso aqui. O cenário, por que eu tenho essa linha aqui? Lembrando que é aquela linha, né, do canal lá, do diário, do semanal, do Ibov, né, que veio respeitando e foi um rompimento falso. E aí, em relação ao diário, nós temos um movimento meio estranho pela questão da rolagem de contrato, mas isso aqui, olhando isso, esse gráfico parece ser um fundo duplo. Média 20 já foi testada e hoje praticamente a gente teve o cruzamento da 9 com a 20, que já é uma coisa muito relevante. Aqui pelos 60 minutos a gente vê que de qualquer forma nesse tipo desse gráfico aqui também é uma região de possível trava igual o contrato atual. Então, possível região de resistência. Tem a questão do alargamento, né? Então, pode ser que venha testar aqui essa região seja uma possível resistência no momento, né? Mas possível correção bem tranquila, eu espero que seja uma correção tranquila. E aí, em relação ao Ibov, que é a base do gráfico, a gente realmente tem que levar em consideração. Então, nós temos aqui esse topo, ó, que está praticamente na cara desse topo, importante. Média de 20 foi rompida, mas a nova ainda não passou da 20. E aí, se eu for marcar a retração dessa pernada de baixo aqui, que foi uma tendência muito forte que a gente teve nesses últimos 2 meses, nós estamos em região de primeiro nível de retração, que, assim, tende a respeitar um pouco, juntando com aquelas confluências. E fora que nós temos aqui praticamente 5 dias de alta consecutiva. A alta tá ótima a correção, realmente está, mas vamos ser sensatos e realistas. 5 dias de alta consecutiva, não é normal uma sequência assim também. Então, a gente pode ter talvez um dia de correção, mas correção tranquila. E o semanal tem a média de 9 aqui na frente, tá? E outra coisa, lembrem do setup que eu falei das bandas de Bollinger. Aqui, ou na semana anterior, fechou dentro da banda, esse candle. E aí, se rompesse a máxima, que no caso hoje rompeu, a gente pode ter um movimento a longo prazo de mais correção. Só que no curto, olhando mais próximo, infelizmente, o cenário do diário aqui, talvez vai ser uma correção. E aí, 60 minutos do Ibov é a média de 200. E hoje, no final do dia, já começou a lateralizar aqui nessa região dessa média de 200. Um bloqueio bem chato que nós temos aqui em relação ao índice, tá? Então, para gap amanhã, vamos supor o gap aqui na região. Nós temos uma lateralidade no final do dia de hoje. Então, depender do gap, se abrir aqui, por exemplo, vamos supor, tá dentro da lateralidade ainda. E se abrir abaixo da 80, pode formar sim um gap dinâmico, tá? Aí pode dar setup de Fab 4 e de pullback de possível venda com alvos curtos para tomar cuidado com a média 200. E se abrir com gap de alta rompendo essa máxima, vai pegar liquidez. Eu não espero que isso venha acontecer, porque pode ser mais interessante dar algum pullback aqui de pretendência para a gente pensar em compras. Seria muito mais interessante. E aí, em relação ao dólar, o dólar aqui, e que a gente pode... Eu acho que eu não falei, né, da questão do macro. A gente teve a confirmação do rompimento desse canal, dessa deriva. Eu tenho esse caixote preto, que é uma região de suporte. Eu recomendo que vocês tenham, porque é um possível trava aqui desse fundo, né? A gente tem aqui o rompimento desse canal também, vou tirar.
E aí, em relação aos 5 minutos, deixa eu ver o 60 de novo, peraí, diário. O diário aqui, infelizmente, essa região, nesse topo, o preço está travando, tá? E aí, até a Patrícia me lembrou, acho que foi a Patrícia que me lembrou da questão da VWAP do mês. Hoje o preço chegou a se aproximar muito da VWAP do mês, tá? Foi uma queda bem forte, tá bem próximo. Esses últimos dias tendem a ficar mais próximo da VWAP do mês, então ela tá aqui embaixo. E aí, em relação aos 60 minutos, o movimento eu não posso confirmar que é uma correção, porque esse cenário tá meio feio e talvez até bem provável de ficar lateral aqui. E aí, os 5, região de preço bola, nós temos 5.400, nós estamos em torno de 5.400, que é uma região de preço bola. E aí, nesse movimento aqui final do dia, a gente teve uma LT e possível LT aqui. Talvez seja um triângulo simétrico para continuar o movimento de baixa se for olhar essa figura de price action, mas eu não vou confiar nisso não. O gap amanhã, dependendo do gap, se abrir em torno dessa região aqui, pode ficar bem travado, tá? Então, tomar cuidado com as médias. A 200 é a mais importante aqui, a mais relevante, que está ainda em tendência, mas a 80 também está, porque ela não foi testada no dia de hoje. Não foi testada. E aí, eu vou deixar aqui marcado essa LT aqui embaixo. Recomendo que vocês tenham também. Deixa eu trocar aqui. E a de cima. Vai que respeite, né? Que inclusive é troca de polaridade lá dessa LT lá de trás, ó. Então, regiãozinha que tá acumulando aqui. E, geralmente, quando tá acumulando, quanto mais acumula, quanto mais fica próximo e afunilando, maior chance de pegar uma direção forte para um dos lados. E aí, em relação a macro, né, de notícia, hoje não teve praticamente nada relevante, só boletim Focus mesmo. Mas o movimento hoje a gente não performou como lá fora. Lá fora, infelizmente, foi um dia de queda. Então, a gente descolou do movimento lá fora dos índices, principalmente Estados Unidos, que foi um dia de queda. Então, a gente foi bem hoje. E puxado principalmente, deixa eu mostrar aqui as ações. Puxado principalmente pelos bancos, né? Puxa muito, 1% de bancos é muita coisa. E se for ver aqui, Itube, Itaú, aqui em primeiro lugar que mais puxou. Depois vem também Petro, né? Itaúsa. E aí, em relação à Vale, ela ficou no 0 a 0, ótimo, porque o minério de ferro estava caindo hoje, então pelo menos no 0 a 0 já é ótimo. Então a gente teve um dia de correção muito bom para o dólar também, alta boa aqui para o índice, ainda bem. E aí, falando em relação a amanhã, de notícia, a gente tem, eu acho que a ata do Copom, sim, a ata do Copom antes do pregão, pode ser relevante, tá? Pode ser relevante. Mas depois, durante o pregão, a gente não tem nada tão relevante assim. Pode talvez movimentar 11 horas, mas nada de categoria de ter atenção, infelizmente. O cenário lá fora tá, assim, bem curioso de ver, porque até comentei no grupo, né, da NVIDIA. Olha esse movimento aqui que tá caindo muito forte. Hoje caiu mais ainda. E pós-mercado também está caindo. Então, nossa, chegou em valor de mercado da Microsoft. Eu não sei se aquilo ali realmente era um alvo, né? Uma meta, mas começou muitas posições vendidas a aparecerem, e inclusive pessoas importantes da empresa, tá? Inclusive o CEO daqui, da NVIDIA, começou também a vender suas ações nessa região desse topo. E aí fica aquela questão, por que será que estão vendendo esse topo? Será uma região realmente de preço-alvo? Ou a alta já está, assim, escandalosa demais, já exagerado, e é uma região interessante? Mas que o movimento está realmente puxando bastante, está, e aí acaba puxando o Nasdaq. Mas nada é uma surpresa, porque se for lembrar, né, o que eu venho comentando, da questão das divergências, regiões importantes que esse S&P, Dow Jones, Nasdaq, tudo estão. Então, uma região de possível trava. Está tendo divergência em relação ao Dow Jones com o S&P. Hoje, por exemplo, o Dow Jones aqui, a gente teve um movimento de alta no Dow Jones, olha que estranho. E no S&P foi um movimento de queda. E aí, se a gente for ver Nasdaq, também queda. Então, a gente vê que o setor de tecnologia puxou muito. Mas o Dow Jones mesmo, não. Que são as 30 maiores empresas do S&P. E aí, em relação ao EWZ nosso, né? Infelizmente, não voltou para dentro desse canal ainda, que nós tivemos o rompimento há um tempo. Então, espero que volte. Mas tem distância em relação à média 20. Ok, movimento aqui. Hoje, o petróleo fez um movimento de alta, acabou puxando, a Petro também ajudou. O VIX hoje, tudo ok, na parte de calmaria ainda, na área ali da calmaria. Juros americanos tranquilo também. O ouro tranquilo também. Então, espero que seja mais um dia amanhã, nessa calmaria aqui. As coisas lá fora ajudando. É importante ressaltar que o dólar, né? O dólar também lá fora foi importante, né? Caiu, então ajudou.
Vamos ver se amanhã continua isso, mas lembrando que o índice é 5 dias de alta consecutivo, não é normal, então pode ser um dia de correção amanhã. É uma semana que o mais importante é a notícia de quinta-feira, que é o PIB dos Estados Unidos, se eu não estiver enganada. Então, uma semana no geral, assim, tranquila. Mas é a última semana do mês, né? E aí começa o segundo semestre. E aí tem essas questões também do segundo semestre. E outra, nossa, envolve vários fatores. Então, o que acontece? Além de ser o segundo semestre começando, que envolve questão de balanço, fechamento de alguns investimentos, enfim. Tem a questão do verão norte-americano, que agora em julho praticamente as escolas fecham, muita gente tira férias, e aí também muitas empresas de mercado financeiro assim dá férias para os seus funcionários, então o volume tende a cair bastante em julho. Muitos traders ficam off, férias, e aí fica estranho o mercado em julho. Eu falo isso porque os backtests que eu já fiz, não só aqui, mas já dei uma olhada lá fora também, é um período meio estranho agora que a gente vai começar a enfrentar de julho, se for olhar historicamente por análise técnica, tá? Tende a ficar mais enrolado nas médias porque fica faltando um pouco de fluxo do gringo, porque o gringo tá no período lá de férias deles. Não sei se pode vir a acontecer, mas a gente tá na última semana praticamente do semestre. Daqui pra frente é o segundo semestre do ano. Semana que vem já segundo semestre. Então acho que era só isso pra ressaltar hoje. E bora ver como que vai ser o dia de amanhã.